Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Cruz e esse é o canal do Instituto Brasil 200. Lembrando aí que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, clica no sininho para receber as notificações e já dá um like nesse vídeo para fortalecer o nosso trabalho. A nossa pauta de hoje é a pauta bomba da semana. Estamos aí numa semana turbulenta, porque é a semana que antecede as manifestações convocadas pelas redes sociais para o próximo domingo, dia 26 de maio. Inicialmente, algumas pessoas, como eu e alguns movimentos também, ficaram muito ressabiados com algumas pautas que surgiram aí nas redes sociais, como Bolsonaro fecha o Congresso ou fecha o STF contra o Centrão. Então, uma pauta, pautas muito antirrepublicanas ou antidemocráticas. Então, algumas pessoas e grupos organizados acharam melhor não apoiar as manifestações. O fato é que depois, mais recentemente, essas pautas foram se cristalizando e aí nós temos hoje, então, 4 pautas específicas que estão sendo aí divulgadas como sendo as pautas principais das manifestações. E elas são o quê? É a reforma da Previdência, do Paulo Guedes, o pacote anticrime do Sérgio Moro, a MP 870 do voto nominal e a CPI da Lava Toga. Então tem essas 4 pautas que as pessoas estão aí como pautas que encabeçam essas manifestações marcadas então para o dia 26 de maio. Bom, sabemos que manifestar-se é um direito de todo cidadão. Se você tem uma pauta ou mais de uma e acha que essa pauta é justa, vá se manifestar. Saia da sua casa, vá às ruas, ainda que você não conte com muita gente, vai sozinho, vai com 1.000 pessoas, com 5.000, com 1 milhão. Quem tem o direito de se manifestar é o indivíduo. E o indivíduo não pensa como massa. Se eu tenho uma causa justa que é minha, eu tenho o direito de me manifestar. Nas redes sociais, na Avenida Paulista, tenho o direito de fazer um protesto sozinho, tenho o direito de chamar minha família, os meus amigos, ou seja, nós não devemos nos preocupar. É claro que o volume de gente sempre espanta, é claro, se tratam de políticos e nós temos por premissa que os políticos se preocupam quando o povo, a população se mobiliza, os cidadãos se mobilizam enquanto sociedade, tudo bem, mas pense sempre que você é um indivíduo e que o direito de se manifestar é seu. E que se você tem vontade de ir às ruas por uma causa que você considera justa, vá. Entende? Vá, não pense no seu vizinho, no seu amigo, não pense. De repente você quer chamá-los para ir, chame. Mas entendam os motivos de quem não quer ir, de quem acha que a situação é diferente, de quem tem uma outra visão do cenário, principalmente quando as pautas ainda são muito nebulosas, quando não se sabe muito bem para o que a gente vai se manifestar. Por exemplo, nas manifestações pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, todo mundo sabia o que estava fazendo ali. Então, quer dizer, nós estamos na Paulista, ou estamos em qualquer lugar aí do Brasil, pelo impeachment. Então não tinha pautas aí paralelas a isso. Tinha lá uma quantidade pequena de intervencionistas e coisa e tal, mas tudo era voltado para o impeachment da presidente que estava em exercício, a presidente Dilma Rousseff. Agora, como ficou muito assim, muitas pautas, de repente foi se cristalizando em 4, tal. Então, alguns movimentos acham que não digamos assim, muito relevante que se façam manifestações com várias pautas. Mas tudo bem, como eu disse anteriormente, se você acha que é legítimo, se você acha que é justo, vá às manifestações, proteste lá, levante lá o seu cartaz, bota lá sua camiseta que simboliza lá aquilo que você acredita e vá. O problema é quando a gente começa a empurrar as pessoas contra a parede para que elas vão às nossas manifestações. Isso é muito problemático e complicado, porque num momento como esse, em que as pautas ainda estão muito... As pessoas têm uma visão diferente de cada cenário. As pessoas têm uma visão diferente a respeito do que está acontecendo. Há aqueles que acham, por exemplo, que é muito cedo para recorrer a esse expediente. Então, que acha que o Congresso, de fato, não está boicotando o presidente da República, mas que, de fato, é preciso que haja um diálogo entre eles.
O presidente precisa se abrir ao diálogo, precisa sentar com aquelas pessoas, não é para fazer conchavo, não é para tomar lá da cá, mas para fazer política, para fazer aquela coisa de você ceder e apertar daqui, ceder dali. Então a política é isso, é fazer uma série de concessões e não outras, é lutar com as armas que se tem dentro da política institucional, para que os projetos que o governo quer emplacar sejam de fato aceitos pelo Congresso, porque cada congressista também foi eleito e ele tem lá as suas pautas. Ele quer levar as coisas lá para o seu estado, para a sua cidade, então ele precisa de verba, precisa de repente de alguma benesse, digamos assim, que o governo pode dar a ele, então ele vai barganhar por isso. Não é antirrepublicano e antidemocrático fazer isso. Então, há aqueles que pensam que é melhor primeiro tentar um diálogo, a bancada se unir de fato. Por exemplo, nós tivemos aí a votação na CCJ pela reforma da Previdência e a vitória do governo foi acachapante. Então, há aqueles que pensam que realmente é melhor por hora, o governo tentar se organizar. Tivemos muitas aí turbulências no início do governo, então é melhor que o governo se organize e que sente para conversar com os congressistas, imponha lá as suas pautas, não aceite barganhas, não aceite conchavos, mas faça ouvir a sua voz e que ela seja ouvida e que ele também ouça as reivindicações dos políticos. Isso é justo dentro de um sistema democrático. Agora, mais uma vez, se você acha que você deve ir à rua porque você tem a ideia de que há sim uma espécie de boicote do parlamento e que todo mundo é ladrão e que o Bolsonaro tem que ter o apoio do povo, então vá às manifestações. Uma coisa que eu também tenho de dizer é o seguinte, esse papo de falar em nome do povo é uma coisa muito estranha, porque primeiro, os humores do povo mudam. Quando eu falo povo, eu estou falando todo mundo e ao mesmo tempo eu não estou falando de ninguém. Cada pessoa é um universo, cada pessoa tem um monte de pensamentos, cada pessoa tem uma visão de mundo e está vendo as coisas do seu jeito próprio. É claro que, vez por outra, os interesses convergem. No entanto, como eu disse, os humores do povo variam muito, de acordo com a circunstância. Então, quem fala em nome do povo, não fala em nome de ninguém especificamente. Está falando em nome de uma abstração. O povo brasileiro inclui, inclusive, aqueles que não votaram em Jair Bolsonaro, inclui, inclusive, aqueles que são contra o Jair Bolsonaro, aquelas pessoas que votaram no Haddad, por exemplo, os petistas, os pissolistas. O povo brasileiro inclui todo mundo, inclui as crianças, inclui os idosos, aqueles que não votam mais. Então não é uma coisa muito legítima falar em nome do povo. Nós, o povo, vamos às ruas e tal. Não é o povo que vai às ruas. São as pessoas que acreditam no governo e acreditam que ele merece esse apoio das pessoas numa manifestação. Então não fale em nome do povo, porque você não está falando em nome de ninguém. Por exemplo, se eu discordo das manifestações, eu também sou povo. Então você aí que está falando em nome do povo não está falando em meu nome. Essa coisa de tentar apartar a sociedade e dizer, olha, as pessoas que estão a favor do presidente são o povo e aquelas que estão contra ou que criticam o presidente não são o povo, é uma coisa muito radical, é algo muito ilegítimo falar um negócio desse. Inclusive, é isso que leva as pessoas a fazerem aquele tipo de alusão. Olha, que foi o que a Janaína fez essa semana com a própria bancada do PSL, dizendo, olha, vocês estão parecendo os petistas ao contrário. O professor Olavo de Carvalho fez aí um vídeo essa semana falando, explicando aí, fazendo críticas, inclusive nominalmente a Janaína, dizendo que ela não disse nada quando disse PT ao contrário. Mas não foi isso que ela disse. Ela disse petistas ao contrário. Então, PT ao contrário é diferente de petistas ao contrário, porque o PT é uma organização, os petistas são as pessoas. A radicalização do discurso petista nos últimos anos, principalmente, agora não, porque eles estão um tanto acuados por esse monte de problema e por terem saído do poder, mas a retórica inflamada dos militantes petistas não pode ser transmitida para aqueles militantes que se julgam conservadores.
Então, a ideia é que nós consigamos fazer essa disputa política com racionalidade, com prudência, entendeu? Ouvindo aquele que discorda de você, fazendo um jogo democrático mais são do que foi até o momento. O que nós não podemos é cair no outro extremo e sair por aí dando murro em ponta de faca, xingando todo mundo e acusando as pessoas que não concordam com você, né, que discordam de você, de petistas mesmo, ou de que estão contra o Brasil, que estão contra a pátria, traidores da pátria, por exemplo. Então, pensa bem na hora de você fazer a sua manifestação e tenta ser uma pessoa ponderada no sentido de chamar para o diálogo. Não é o momento de tanta divisão, de tanta confusão. A gente sabe que a política não é uma coisa racional mesmo. A política é uma arte retórica, é uma coisa da irracionalidade mesmo. Não é uma coisa que seja muito de pensamento. No entanto, se nós somos de fato aí conservadores, liberais, se o governo Bolsonaro carrega essa bandeira, os militantes do presidente precisam ter esse tipo de comportamento. E é exatamente esse tipo de comportamento que nos diferenciará daqueles que nos antecederam. Então não é uma causa de ser o PT ao contrário, mas de ser petistas ao contrário, no sentido da radicalização do discurso, que foi um mote, que foi uma bandeira do PT nos últimos anos. Quem acompanha a política há mais tempo sabe que foi assim. Sabe o quão complicado era você, por exemplo, se manifestar em redes sociais contra o PT. A quantidade de militantes petistas que apareciam aí nos perfis da gente, xingando e tal, e aquele ataque em massa. Então era muito complicado isso. Nós não podemos usar o mesmo expediente. É claro que militância precisa ser orgânica, militância tem de ter força de mobilização, tudo bem, mas eu ainda acho que nós podemos fazer isso de uma maneira racional, de uma maneira prudente e não destrutiva, como temos visto algumas pessoas fazerem nas redes sociais. Então, vá às ruas, se manifeste, mostre lá que você está indignado, defenda as pautas que você acredita e bola para frente. Vamos seguir. Nós vivemos ainda num país democrático em que as instituições, na medida do possível, estão funcionando. Então, cada cidadão tem o direito de fazer dentro daquilo que a liberdade propõe, de seguir a sua vida, de seguir as suas crenças e as coisas às quais acredita e professa. Então é isso aí. Fique com Deus. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.